Fala galerinha do YouTube, beleza? Hoje a gente vai falar sobre varistor, né? Ou varistor, né? A gente vai contar aí um pouquinho da sua aplicação, da história de como foi criado, beleza? A gente vai explicar aí tudo direitinho para vocês. O varistor, ele também chamado de VDR, né? Que é uma sigla em inglês. É um componente eletrônico cujo valor da sua resistência elétrica é uma função inversa da tensão aplicada nos seus terminais. Isto quer dizer que à medida que a diferença de potencial sobre o varistor aumenta, a sua resistência diminui. Como a gente pode ver aqui logo abaixo, né, a gente tem uma fonte de energia aqui, tem um varistor e tem um equipamento, né? Vamos lá, pessoal, a gente vai falar agora um pouquinho sobre o histórico, né? A origem, quando foi descoberto o varistor, né? Então aqui em 1957 a primeira publicação sobre um sistema com propriedades não ômicas, né, foi em 1957. Já em 1961 foi a primeira demonstração de utilização desse sistema como um varistor, né? Em 1968 houve o surgimento do varistor de dióxido de zinco, né, que é bem utilizado. Em 1971, os varistores de cerâmico multicomponentes com características muito melhores que obtida para sistemas binários, né? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as características, né? Os varistores não possuem comportamento de resistores ômicos, né, cujo V é igual a I e é linear a relação entre essas grandezas e sempre constante igual à sua resistência do material. A lei de Ohm é modificada pelo fato que a corrente não varia linearmente com o potencial aplicado da seguinte forma: I, ele quer dizer que é a corrente que circula pelo componente, V é a tensão aplicada nos terminais do varistor, né? C é a resistência não ômica. E a alfa é a chamada de coeficiente de não linearidade. São constantes características do componente. Dessa relação, nota-se que quanto maior o valor de alfa, né, será a sua sensibilidade à variação de tensão. Logo à frente a gente vai ter esse gráfico, né, que vai mostrar para a gente melhor como é que funciona. Galera, agora a gente vai falar sobre a curva não linear de um varistor, certinho? Aqui é a simbologia de um varistor, né? Simbologia que é bem parecida com o resistor, mas com este diferencial, certinho? E aqui temos um gráfico onde a gente vai demonstrar, né, as duas situações aqui da tensão de operação do varistor, beleza? Aqui nós temos a tensão elétrica na horizontal, né, que ela varia de 200 a 800 para mais e para menos, né? E aqui na vertical a gente tem a corrente, né, que varia de 0,5, ou seja, meio, a 2 amperes, beleza? Então, a gente nessa faixa aqui de menos 200 a 200, que é a faixa de tensão máxima de operação de um varistor, né? E a tensão nominal de trabalho dele, né? No caso, um varistor aqui de 200 volts. Vamos verificar agora a curva A, certo? A curva A, que é um óxido de zinco, certo? Óxido de zinco. Você pode analisar nesse começo que vai aumentar a tensão, a corrente ela vai subir, né? Mas ela vai subir pouco, né? Essa corrente. Você pode ver que ela está bem próximo de zero, né? Ela está bem próximo de zero, certo? E quando ela vai passando do ponto A, né, veja o que acontece. A corrente aumenta drasticamente, né, saindo de 0 para 2 amperes rapidamente, certo? Quanto mais aumenta a tensão, né, mais vai tender ao máximo a corrente, porque a resistência dela está diminuindo,
com o varisto de óxido de zinco, certinho? E com relação a B, né, a curva, né, veja que a curva B, ela demora mais, né, ela demora mais para subir, com o resistor de óxido de silício, que é esse resistor aqui, certinho? Na verdade, tudo depende do fator alfa, né, que quanto maior é esse fator, né, mais rápido a corrente do varisto age, beleza? Vamos para o próximo slide. O princípio de funcionamento no varisto. Na figura ilustra o mecanismo de condução do elemento varistor, né? Os grãos de óxido de zinco são bons condutores contra impurezas e grãos de óxido de alta resistência. Somente onde há grão de óxido de zinco se tocam, se formam os microvaristores, né? O comportamento elétrico do varistor se observa no circuito em série e paralelo dos microvaristores, como a gente pode ver na imagem aqui embaixo, beleza? Aqui é o processo de fabricação de um varisto, né? Para garantir a propriedade dos varistos, deve-se observar o comportamento da microestrutura do material, além do cuidado, né? O processo de fabricação e sinterização do zinco, beleza? Do óxido de zinco. Aqui vem a mistura dos óxidos, né? A homogeneização demora em torno de 4 horas, né? Temos os ligantes orgânicos, né? Tem a via úmida com água destilada, tem a secagem que é em torno de 3 horas a 110 graus Celsius, né? Tem a desaglomeração e a granulação, tem a prensagem, né? Que aplica uma força aqui de 210 megapascal, né? Tem a sinterização e aqui vem o teste elétrico, a caracterização e a microestrutural, beleza? A forma construtiva, né? Nos terminais de cobre estanhado são afixados sobre os eletrodos, né? Que fazem o contato com a partilha de óxido de zinco, sintetizando, né? Para a isolação e a proteção contra influências mecânicas e químicas. Se cobre o componente com uma camada de epóxi, beleza? As aplicações. Um resistor, ele é utilizado em telecomunicações, em centrais telefônicas privadas, paraísos telefônicos. Na informática, ele é utilizado em fontes de alimentação, proteção de circuitos integrados, prevenção de erros em circuitos digitais, né? Em eletrodoméstico, em televisores, aparelhos de som, ferramentas elétricas. E energia a gente utiliza ele em transformadores, em enrolamento de motores e geradores, em para-raios também, em alarmes, sistemas de no-break, estabilizadores de tensão, beleza? Aqui nós temos figuras aqui com varistos, né? Aqui é um para-raio, onde tem a aplicação desse varisto, né? E aqui a gente tem uma explicaçãozinha aqui. Quando você encontra compra um varisto, né? Ele tem essa especificação aqui. Essa especificação aqui, que você vê esse 10 aqui, ele está relacionado ao tamanho do varisto, beleza? Aí vem aqui a característica dele, D331, certo? Esse D331, ele quer dizer a faixa de corrente que tu pode estar utilizando ele. Se você estiver utilizando ele em CC, aí você quer, por exemplo, utilizá-lo em corrente alternada. Você vai pegar ele, né? Pegar essa característica aqui, dividir por 1,56, né? Isso aqui é um valor fixo, e você vai encontrar um varisto em CA, beleza? E aqui temos alguns cuidados, né, na aplicação de um varisto, né? É um dispositivo de proteção contra surtos. Apenas a presença de varistos não é o suficiente para a completa proteção contra distúrbios no fornecimento de energia elétrica, né? Tais como os picos de corrente. O varistor é um do tipo de supressores, não provém proteção para os equipamentos, quanto as sobreproteções são mantidas por um período longo.
A energia térmica convertida pode não ser satisfatoriamente esgotada no equipamento ou grande demais para o próprio varejo. Nesse caso, há risco de início de fogo ou queima do componente. Bons protetores ou filtros de linha possuem componentes que medem o calor emitido pelo varisto e cortam a energia para evitar um sobreaquecimento. Beleza? Os filtros de linha nacionais brasileiros, em geral, ainda não possuem proteção térmica, o que os limita a varistores de pequena capacidade, por questão de segurança. Os filtros importantes possuem tanto proteção térmica quanto varistores de maior capacidade, os quais suportam maior fluxo de energia. Beleza? E agora a gente vai para uma apresentação, para um ensaio, na verdade, com o varisto que a gente fez. Beleza? Valeu, galera! Olá, pessoal, dando continuidade ao nosso assunto sobre o varistor, vamos fazer uma simulação aqui na parte prática. Bom, utilizaremos um estabilizador com a entrada de 220 volts e na saída 127, um multímetro, uma chave teste, um varistor de 130 volts, um fusível de 2 amperes e uma plaquinha, né, que utilizaremos para fazer o teste. Bom, nessa placa temos um disjuntor de 10 amperes, um porta-fusível e duas garras de jacaré, justamente para fixar o varistor. Bom, primeiramente ligaremos o estabilizador em 220 volts. Identificaremos a posição da fase, isso vai ser essencial para garantir que a fase passe pelo disjuntor e pelo fusível. Agora, colocaremos o varistor nas garras. Só para certificar aqui se o disjuntor está armado ou não. Desarmado. Agora, o fusível. O porta-fusível. Bom, agora é só fazer o teste com o disjuntor. Daremos um seguro. Bom, voltamos aqui da escala de 20 volts de corrente alternada. Nossa alimentação aqui é conter 127, 130 volts. Vamos verificar agora essa situação. Bom, primeiramente podemos fazer aqui o teste nas garras de jacaré. Então, pode verificar aí, está dando 118. 0,6, uma tensão que garante a saída. Agora estou funcionando normalmente, não está aquecendo, não está tendo dissipação de calor pelo efeito Joule. Ele justamente está dentro da faixa de operação nominal dele, que é de 130 volts. Tudo bem? Bom, agora vamos fazer o teste em 220 volts.
Bom pessoal, agora vamos dando continuidade à nossa simulação. Ligaremos nosso circuito agora, né, na tensão de 220 volts. Bom, nessa tensão de 220, esse varistor está acima da faixa de trabalho dele. Ele é um varistor de 130 volts, né? E tem uma faixa de serviço. E o que se espera é isso, que ele atue nas características dele, como protegendo a carga. Com isso, quando testarmos a tensão de 220 volts, obviamente, pelas características dele já mencionadas no nosso trabalho, ele vai verificar que é uma tensão acima da nominal dele. Ele, com isso, ele vai diminuir a resistência, né, fazendo com que aumente a corrente e atue o fusível. Nesse caso, nosso fusível é de 2 amperes. Bom, vamos fazer o teste. Bom, como foi observado, nosso varistor não suportou a tensão de 220 volts. Como já foi mencionado, ele diminuiu a sua resistência, né, tendendo a zero, e criou um curto-circuito. Bom, como pode ser observado, o nosso fusível também atuou, ou seja, protegendo também a nossa carga. Isso aqui foi uma demonstração de tudo aquilo que já falamos aqui na nossa aula e pode ser comprovado em prática. Tudo bem? Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Estamos aí, na próxima temos mais.